Quando eu comecei a usar a internet pra valer, lá pra 2014, 2015, existiam duas coisas que me entretinham bastante. A primeira era ver o Alan jogando algum jogo Ed porcaria. Está tudo bem, seremos gentis para a sua primeira vez. Quê? Certo, galera? Isso! Eles querem me estuprar! E a segunda era jogar jogos em Flash. E foi por causa desse último que muito do meu gosto por jogos começou. Eu era uma criança curiosa, então eu joguei os mais variados tipos de jogos em Flash. Desde os mais conhecidos até os mais undergrounds possíveis. E muito desses jogos mais undergrounds foram jogos bem medonhos, por assim dizer. Sim, eu joguei isso quando eu tinha 8 anos. Eu poderia fazer uma lista de vários desses jogos que eu joguei, mas acho que isso daria um vídeo à parte. Então caso vocês queiram, eu posso fazer. Para esse vídeo, eu falarei apenas de um jogo que eu acredito ser o mais medonho deles. E o nome desse estranho jogo é The Breach. The Breach é um jogo de terror e aventura desenvolvido pela Berserk Studios lá para meados de 2010. E para vocês terem uma noção, esse jogo é tão underground que o vídeo mais famoso sobre ele tem 200 mil views. Na Rússia. É muito pouco provável que alguém conheça esse jogo aqui no Brasil, a não ser que você tenha sido uma criança muito interessada por jogos em Flash, assim como eu fui. Sinceramente, eu nem lembro como eu achei esse jogo, deve ter sido algo muito sem querer, porque meus jogos favoritos estavam longe de serem de terror ou algo do gênero. E não fui só eu que joguei esse jogo quando criança, várias outras pessoas fizeram a mesma coisa, e alguns até deixaram seus depoimentos na página do jogo na Newgrounds. O último chefe é uma verdadeira dor de cabeça. Eu finalmente terminei o pesadelo da minha infância. Eu lembro de ter jogado isso quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Depois desse jogo, nem Dead Space e nem Outlast me assustaram. Esse jogo me fez me cagar todo quando criança. Mas enfim, será que esse jogo era tão assustador quanto eu lembrava? Ou será que eu era apenas uma criança facilmente assustável? What a nice tree. I love trees. Bem, é isso que a gente vai tentar descobrir ao decorrer desse vídeo. Bem, o jogo começa com um chefe de segurança chamado Sergei tentando se comunicar com a nave Hermes, uma espécie de protótipo de espaçonave capaz de viajar entre dimensões sem usar um pingo de combustível. Porém, ele acaba não conseguindo, pois a Hermes não respondeu a nenhuma comunicação e nem deu um sinal de vida sequer. Então, como papel dele de chefe de segurança, Sergei decide ele mesmo entrar na nave e ver o que está acontecendo. E eu já vou logo dizendo que foi a pior escolha da vida dele. Ao entrar na Hermes, o Sergei já dá de cara com duas red flags que por mim já seriam mais que o suficiente para dar meia volta e sair daquela nave. A primeira é que o protocolo de emergência estava ativado, e a segunda é que os próprios sensores da roupa dele estavam detectando uma contaminação do ar. Porém, como o nome do protagonista é Sergei e não Mr. Breno, ele decide adentrar a nave. Andando um pouco e caindo nesse buraco, eu dou de cara com esse dispositivo, que é nada mais nada menos do que um armazém de registros, ou seja, anotações feitas pelos próprios tripulantes da Hermes. Tem vários desses espalhados pelo jogo e eles têm a função de explicar o que aconteceu na nave antes da gente chegar. E os primeiros registros que eu encontrei foram do comandante da Hermes, com o primeiro registro sendo feito na Terra em 13 de janeiro de 3554, no qual diz: "Hoje fazemos história. Se tudo correr como planejado, revolucionaremos as viagens espaciais." Os testes foram 100% bem sucedidos até agora. Senhoras e senhores, agora estamos indo para a G54. Já o segundo registro foi feito apenas 2 dias depois do primeiro, já em Netuno. Acabamos de passar por Netuno, agora estamos prontos para executar o salto. É uma honra fazer parte dessa jornada histórica com uma equipe que provavelmente são os maiores cientistas e engenheiros do nosso tempo. Bem, se não ficou claro o suficiente, esse zumbi, ou sei lá o que seja isso, é na verdade um tripulante da Hermes. Ou seja, coisa boa não aconteceu, eu te garanto. Eu continuo andando para a esquerda até encontrar um cartão amarelo, e com ele abri uma porta que me dá acesso ao resto da nave. Andando um pouco mais, eu acabei me deparando com a seguinte cena. Tá, com certeza tem algo muito estranho acontecendo aqui. Enfim, continuei andando até achar esse parkour, que devido às minhas habilidades eu errei o primeiro pulo e perdi todo o meu escudo. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. Depois de completar o parkour, eu acabei encontrando mais tripulantes zumbificados e descobri que um deles tinha feito uma pintura na parede. E essa pintura mostra a mesma criatura que apareceu na alucinação do protagonista. Acho que só por meio dessa alucinação e dessa pintura estranha feita pelos próprios tripulantes zumbificados, já podemos ter uma ideia de que não estamos lidando com apenas algum vírus extraterrestre ou algum parasita alienígena bizarro, mas sim algo muito pior e que beira até o sobrenatural.
Enfim, após eu matar mais algumas criaturas bizarras e passar por uma sala tão escura e nojenta quanto o quarto de um Brony, eu finalmente chego no primeiro chefe. Apesar da aparência bizarra dele, esse boss é ridiculamente fácil. Eu só precisei ficar pulando e segurando o botão direito para ele morrer. Brutal acabou pro beta. Essa primeira fase do jogo é relativamente fácil, porque ela é praticamente a introdução do jogo. Porém, tudo começa a se desenvolver de fato a partir da segunda fase. É a partir daqui que o nosso objetivo muda e a gente passa a querer encontrar alguma forma de escapar da Hermes. Porém, o Sergei não sabe onde diabos fica as cápsulas de escape, então ele tem a ideia de chegar até a ponte de comando da Hermes e de lá descobrir uma maneira de escapar. E bem, foi durante a segunda fase que eu descobri que os monstros sempre respawnam quando você sai e entra de uma sala. E por causa disso, já teve momentos que eu levei dano de graça. Inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente. Enfim, indo pela parte de cima, eu descubro que existe uma porta que pede um cartão vermelho. E foi durante a busca desse cartão que eu acabei pegando uma armadura nova. Essa armadura me permitia dar um double jump, o que me deu acesso a áreas que eu não conseguia alcançar antes. Avançando mais um pouco, eu encontro esse tripulante que, infelizmente, não deu pra conversar muito com ele porque simplesmente brotou uma borboleta bizarra da barriga dele. Pequenos inconvenientes da vida, né? Enquanto eu explorava mais e matava vários monstros grotescos no caminho, eu finalmente encontro o cartão vermelho, o que me permitiu acessar aquela porta de antes. Entrando por essa porta, eu encontro mais monstros bizarros e... Bem, ao contrário da primeira alucinação, onde a gente não entende nada, nessa segunda a gente também não entende nada, mas dessa vez a gente vê... essa coisa aí. E essa coisa começa a conversar com o Sergei, dizendo que ela está se transformando em algo que não queria ser, e que eles estão parasitando os tripulantes. Vendo isso, a gente pode até deduzir que essas criaturas vieram de outra dimensão, provavelmente durante algum dos saltos feitos pela Hermes. Enfim, depois da alucinação, a gente encontra mais um daqueles dispositivos contendo 2 registros, dessa vez escritos pelo diretor médico da Hermes. O primeiro é de 12 de janeiro de 3554, na Terra, e diz: acho que todos compartilhamos a mesma empolgação sobre a jornada que estamos prestes a começar. Temos uma maravilhosa equipe de pessoas dedicadas. Já o segundo não tem data nem local definido, e diz: esta viagem está demorando mais do que pensávamos. Devido ao problema do nosso relógio, é difícil dizer quanto tempo se passou desde que fizemos o pulo, mas eu diria que estamos aqui há mais de uma semana. Hoje tentamos acionar o SW Jump manualmente. Sem sucesso. Decidi colocar todos os nossos engenheiros nesse caso. Eles devem encontrar uma maneira de acionar o pulo, porque não sei quanto tempo teríamos que esperar antes que ele se ativasse automaticamente. Mais uma vez, estou sendo informado de que está tudo bem e que não há nada para se preocupar, mas acho que nossos cientistas simplesmente não sabem o que está acontecendo. Depois de ler os registros, eu continuei avançando, até que logo do lado eu achei essa aberração que mal deu tempo de eu ver como ela era, porque eu simplesmente spamei o botão de tiro. Avançando um pouco mais, eu finalmente encontro o boss dessa fase. Esse aqui também não tem muito segredo, é só esperar essa minhoca feia aparecer e ficar atirando nela. É só isso mesmo. É na terceira fase que de fato as coisas começam a ficar mais difíceis, não só por causa dos inimigos novos, mas também pela minha imbecilidade. Logo no início da fase, eu vejo uma porta que pede um cartão azul e eu obviamente vou atrás dele. Passando por um parkour e matando mais alguns inimigos, eu encontrei essa criatura nova aí, que é uma verdadeira desgraça, porque ela além de ter vida pra caralho, ela ainda dá dash. Mas eu consegui achar um canto que me permitia matá-la sem precisar tomar dano. Andando mais um pouco, o Sergei acaba tendo mais uma alucinação. Dessa vez aquela coisa revela ser na verdade o comandante da Hermes, e que ela tentou lutar contra eles, porém eles são muito fortes em seu mundo, mas no nosso, não. Ou seja, Sergei tem chance de pará-los, e ele deve. Após a alucinação, eu acabo encontrando mais um tripulante, que se transforma numa espécie de soldado alienígena. Eu tentei lutar contra ele, mas acabei perdendo muita vida, e foi durante minha tentativa de pegar uma certa distância dele, que ele simplesmente atravessou o chão. Andando mais um pouco, eu encontrei essa outra criatura, que tem a capacidade de soltar essas borboletas demoníacas, que simplesmente são um cu de acertar, o que me fez consequentemente acabar morrendo pra elas, me obrigando a ter que fazer a fase toda de novo.
Total, acabou o promessa. Mas no final deu tudo certo e eu consegui pegar o cartão azul. E ainda por cima, entrando numa sala, eu consegui pegar um upgrade pros meus disparos. E nessa mesma sala, eu encontrei mais um registro, novamente do comandante, também sem data ou local. Vários membros da tripulação foram quarentenados devido ao seu comportamento violento. Mais e mais pessoas estão sendo afetadas com esta doença, seja lá o que for. Isso não poderia estar acontecendo em pior hora. Hoje, a doutora O'Connor admitiu pra mim, em particular, que ela não tem ideia do que está causando isso. Cientistas do caralho, idiotas pomposos e inúteis com diploma, cada um deles. E bem, lembra quando eu disse que os inimigos dão respawn quando você entra e sai de uma sala? Então, foi exatamente isso que aconteceu. E como eu não estava a fim de matar todos eles de novo, eu decidi sair rushando todo o caminho, até que... Você é um completo imprestável? Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. Cara, quando eu voltei pro início da fase, me bateu uma tristeza que eu tinha até pausado a gravação para não ter que gravar tudo de novo. Porém, para minha felicidade, o jogo não tirou o cartão azul do meu inventário, então foi só entrar pela porta, sem precisar refazer a fase toda de novo. Matando mais alguns inimigos, eu encontro mais um registro do diretor médico. E para evitar eu ficar falando toda hora a data e o local, todos os registros a partir daqui não possuem data ou local documentados. Enfim, no registro está escrito: há quanto tempo estamos presos aqui? Eu realmente não sei o que está acontecendo. Eles não me contam muito. Posso ver que toda a tripulação está afetada pelo estresse, principalmente o comandante. Muitos me pediram pílulas para dormir. Acho que essa viagem não está indo como planejado. Avançando mais na fase, eu acabo matando mais alguns inimigos e descobrindo só depois, enquanto eu escrevo esse roteiro, que eu acabei não explorando essa parte mais à direita, o que me fez perder outros 2 registros. Mas como eu sou um bom feiticeiro, eu magicamente trouxe aqui os registros para vocês. Ambos os registros são do diretor médico, e eles dizem: identifiquei vários casos de paranoia, de vários graus. Dada a nossa situação atual, estresse e ansiedade são esperados, mas... vários casos de paranoia aguda? Poderia ser algum tipo de febre da cabana ou histeria coletiva? Alguns membros da tripulação estão mostrando a paranoia mais delimitante que eu já vi em toda a minha carreira. Alguns sofreram um colapso mental como resultado. Encontramos James Curtis, um engenheiro do convés inferior, andando nu pelo navio. Ele havia coberto todo o seu corpo com tinta amarela. Tivemos que separá-lo do resto da tripulação. A situação está piorando. Tivemos que isolar vários membros da tripulação para garantir a segurança de todos, incluindo os próprios pacientes. Os sintomas são consistentes. Começa com uma forte paranoia, com tendências psicopáticas e fortes alucinações. Isso é seguido por um comportamento agressivo e violento e automutilação. Uma característica peculiar da doença é que todos os pacientes mostram uma mesma obsessão pela cor amarela. Enfim, continuando de onde eu tinha parado, logo após eu passar por mais algumas criaturas, eu chego no corredor que leva diretamente ao boss dessa fase. E novamente, foi só ficar parado atirando nele que ele morreu. Simples assim, brutal, e acabou pro beta. E finalmente chegamos na ponte de comando, o local que a gente pretendia chegar desde o início do jogo. E bem, essa parte é bastante longa e sem muita coisa acontecendo, então, para eu evitar soar repetitivo, eu decidi pular logo para as partes que acontece alguma coisa. A primeira é quando eu entro meio que na ala médica da ponte de comando, e nela eu encontro mais um registro do comandante, que diz: não estou mais no comando dessa nave, perdi todo o controle sobre a tripulação, todo mundo enlouqueceu. Eles parecem ter formado algum tipo de culto onde todos usam amarelo. Se um desses desgraçados tentar entrar, eu vou explodir sua cabeça. Aqueles cientistas idiotas, é tudo culpa deles. Espero conseguir matar vários deles antes de morrer. Bem, pelo visto, a esse ponto a sanidade mental de todo mundo dentro da Hermes já tinha ido pro caralho já. Logo ao lado eu encontro mais uma armadura, que além do double jump, ela ainda me permitia correr muito mais rápido. Já a segunda parte foi durante o meu caminho de volta, quando eu tinha pegado o cartão roxo que eu precisava e... mais uma alucinação e o comandante era uma mulher esse tempo todo. Legal. Bem, ao contrário das outras vezes, dessa vez a comandante da Hermes está pedindo ao Sergei que se junte a ela, dizendo que ele está tentando impedir a melhor coisa que poderia acontecer para a humanidade. E eu não sei se vocês perceberam, mas a cada alucinação, a situação que ela se encontra vai mudando, como se ela estivesse passando por uma espécie de metamorfose ou sei lá. O Sergei então pergunta quem ela é, e a comandante diz: a mensageira da luz. Siga-nos. Tudo o que você precisa fazer é nos deixar entrar dentro de você. E... aceita uma caixa cheia de merda, de idoso. Ah, cara, não dá, velho. Como Sergei, apesar do nome, não queria ninguém entrando dentro dele, ele obviamente recusa e a alucinação acaba.
E a terceira e última parte interessante dessa fase foi quando eu encontrei mais um registro do diretor médico, o qual diz: a doença amarela, como decidi chamá-la, agora está se espalhando. Alguns dos que colocamos em quarentena se mutilaram até a morte. Há tantos deles aqui agora que estamos ficando sem espaço para isolá-los. Todos me culpam por essa situação, principalmente a comandante. Alguns minutos depois de eu ter lido o registro, eu finalmente cheguei na sala do boss. Eu preciso realmente dizer como eu enfrentei esse daqui? E agora estamos na última fase do jogo, a sala do motor. E nessa fase o objetivo do Sergei é explodir a Hermes inteira, até porque esse é o mínimo que poderia ser feito depois de tudo que a gente passou. Enfim, após matar alguns inimigos e avançar um pouco na fase, eu me deparei com a cutscene mais grotesca desse jogo inteiro. Ainda bem que eu era uma criança burra e eu não tinha conseguido chegar nessa parte. Eu até censurei um pouco esse trecho porque eu não sei se o YouTube pode cortar minha mandioca fora por causa disso, né? Completamente congelado. Louco, não compensa. Enfim, logo após isso eu encontro mais 2 registros do diretor médico. E eles dizem: estou morrendo de medo, mas também estou fascinado. A doença amarela está fazendo alguns deles sofrerem mutação. Eu vi membros semelhantes a insetos. Eles começam a se reunir e realizar rituais, cerimônias. Os mutantes parecem ter um lugar hierárquico maior. Sonhei com uma borboleta maravilhosa, quase como uma criatura de luz. Ela falou comigo sobre a doença amarela. Ela me disse para não ter medo. A dor não é nada comparada à recompensa. Venha, venha, cor amarela. Ó, dor amarelada maravilhosa. Quando acordei, Richardson entrou correndo. Ele estava armado e eufórico. Ele disse que tinha ordem de trazer todas as pessoas não afetadas pela doença amarela para a ponte de comando. Eu não tive escolha. Quando ele se virou, eu cortei sua garganta. A comandante, aquela filha da puta idiota, ela acha que eu não sei. Ela acha que eu não tenho ideia. Ela quer se livrar de mim. Ah, mas eu vou pegar ela primeiro. Eu vou pegá-la. Eu vou. É, meus amigos, mais um que descobriu que a animação do The Coffin tem mais de 100 mil views. Puta que pariu, galera. Como é que tanca isso, meu Deus? Hoje eu não quero agonia! Oi, Tuxê. Vai meu filho! Enfim, depois de matar 2050 criaturas diferentes, eu acabei chegando numa parte em que o cenário começou a mudar. Eu não sei se isso é da nave mesmo, se é a partir das alucinações do Sergei, ou se isso é alguma espécie de portal que mostra pra gente parte do mundo daquela estranha entidade. Independente de qual seja a resposta, no dia eu não tinha nem pensado muito nisso, porque eu estava ocupado demais tentando passar de um parkour que eu tinha errado o pulo mais de 3 vezes. Após mandar mais uma centena de mutantes pro caixão, o Sergei tem mais uma alucinação. Nessa alucinação, vemos a comandante já na sua fase final, usando seu último pingo de consciência para pedir para Sergei destruir a Hermes de uma vez por todas. Depois dessa alucinação, eu encontrei mais 2 registros do diretor médico, os últimos do jogo. Sonhei novamente, está tão claro agora. O Deus da Luz e seus filhos querem uma maneira de entrar. Eles precisam da nossa ajuda para cruzar para a nossa dimensão. Somos todos fracos, mas juntos podemos ajudar. Estou tão orgulhoso de ajudar seres tão magníficos. Acordei e ele me recompensou com um lindo par de antenas. Agora posso tocá-las. Sou um deles agora. Em breve, meus irmãos e irmãs, juntos traremos os deuses para a nossa dimensão. Os deuses usarão nossa carne objeto como um portal. O que antes era inútil se tornará sagrado. A dor não é nada comparada à recompensa. Depois de andar mais um pouco e quase morrer por burrice, Meu Deus do céu, não sobrou nada. eu finalmente chego no boss final desse jogo. Ao contrário dos bosses anteriores, esse foi de fato mais difícil, tanto por causa dos ataques dele que eram bem imprevisíveis, quanto pela minha incapacidade de se manter em pé numa plataforma. Sério, eu morri umas 10 vezes por causa disso, sendo a última vez que eu morri faltando isso aqui de vida pra matar ele. Mas apesar da dificuldade, eu consegui finalmente matar a entidade e pôr um fim a toda aquela loucura.
Após todos os acontecimentos do jogo, o Sergei acaba sendo tratado como louco, ficando sob vigilância e sendo obrigado a se entupir de remédio, com a cutscene final o mostrando sendo entrevistado por um médico chamado Dr. Phillips. O Sergei até tenta falar que não é louco e que de fato presenciou tudo aquilo que vimos na Hermes, tentando até mesmo convencer Phillips de que o projeto Jump é um erro, mas o doutor continuou não acreditando em nada que ele falava, até que de repente... Bem, acho que eu não tenho muito a concluir sobre esse jogo, ele é bem fechadinho e bastante fácil de entender sua trama, sem precisar ficar teorizando muito. E é estranho poucos conhecerem esse jogo, porque apesar dele ter alguns defeitos, ele tinha bastante qualidades que poderiam fazer ele até ser bem conhecido, sabe? Não ao ponto de virar um clássico, mas ainda assim conhecido. Inclusive eu tentei até procurar sobre a galera que fez esse jogo, a tal da Berserk Studios, e eu descobri que apesar do jogo ser de 2010, os caras ainda estão na ativa fazendo jogos, e isso é muito legal. E apesar dele não ter uma história incrível, e com alguns momentos até sendo meio cringe e edgy, daria pra desenvolver algo muito legal a partir daí, dando até pra fazer um remake ou reboot do jogo, coisa que pelo visto nunca aconteceu. Mas enfim, antes de finalizar, eu só queria dizer que esse vídeo deu um trabalhão pra fazer, porque não só ele é longo, mas também é bem diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal. Então por favor, eu peço que dê uma força dando like, comentando, hypando, se inscrevendo e se puder virando até membro do canal. Inclusive, agora eu tenho um Live Pix para caso você queira me doar diretamente e ainda por cima me mandar uma mensagem carinhosa. Para acessá-lo, basta procurar livepix.gg/MrBreno ou então escanear o QR Code que está aí na tela. Fazendo qualquer uma dessas coisas, incluindo assistir até o final, você vai estar me ajudando muito a trazer mais vídeos como esse. Então é isso, que o Deus Rato Canguru abençoe sua tarde. Falou!